Oi, pessoal, chegamos aqui na aula 16, nossa 16ª aula, e vamos continuar dentro da temática universo, apesar que hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a luz e as suas propriedades e alguns fenômenos ópticos, tá? Pegando o gancho aí do uso dos aparelhos que são utilizados para a gente observar corpos celestes. Então vamos lá, capítulo de hoje, capítulo 19, página 176. Título da nossa aula: Como é possível investigar as propriedades de outros planetas, tá? Lembrando que a gente está fazendo o volume 3 da apostila. E aí, vamos lá. A gente está acostumado a fazer atividade diária com exercícios ou com as anotações de aula. Devo dizer que hoje não temos anotações de aula, ou melhor, vocês podem fazer as anotações de vocês, mas não é isso que eu vou cobrar hoje como atividade diária. Terminando esse vídeo aqui, vocês vão correr para a plataforma, já estará disponível para vocês um pequeno teste no formulário, que vai servir como base também para a revisão de vocês, tá? É um pequeno teste com 10 perguntinhas, todas são objetivos, marca X, tem 3 alternativas. Vocês vão responder com atenção, da melhor maneira possível, e é essa atividade que vai contar como atividade diária de hoje, tá? Não precisa ficar, Carol, fiquei com medo de fazer sozinho e não fiz. Carol, fiquei com dúvida. Galera, é múltipla escolha, na dúvida chuta, tá? Eu não vou. E por que eu estou falando isso? Eu não estou contando para a atividade diária o nível de acerto. Estou contando para a atividade diária se você fez ou não a atividade, tá bom? Além disso, o formulário fica lá aberto e você vai poder responder quantas vezes você quiser, tá bom? Depois você vai poder consultar várias vezes para poder estudar, tá? Então, não precisa ficar preocupado em gabaritar o formulário agora. Então, seguimos. Esse slide aqui, pessoal, ele estava inclusive na aula passada, só para dar um gancho de por que a gente vai falar de luz hoje nessa aula. Como é que a gente mede, né? Como é que a gente consegue ter informações de corpos celestes? Os objetos no espaço, eles refletem ou emitem luz. E essa luz é detectada por instrumentos aqui na Terra. E é através da detecção da luz que a gente consegue saber algumas características destes corpos celestes. Então, a gente precisa entender os fenômenos que acontecem relacionados com a luz, que são os fenômenos ópticos. E reparem aí que quando a luz se propaga em linha reta, por isso está escrito que ela se propaga de forma retilínea, tá? Então, quando a luz incide sobre uma superfície, incide e abate, chega em contato com uma superfície, ocorrem fenômenos ópticos, que são 3 fenômenos basicamente: reflexão, refração e absorção. Vamos estudar profundamente todos os 3 fenômenos? Não, essa aqui é uma olhada geral sobre os fenômenos ópticos, ok? Então, a pincelada. Tranquilo? O que é reflexão da luz? Refletir é bater e voltar, né? Quando o objeto ele reflete a luz, o feixe de luz ele incide sobre a superfície do objeto, mas não a atravessa e também não é absorvida por essa superfície. Ela é refletida. A luz bate e volta por um meio, tá? O meio aqui é ar, tá? A luz se propaga pelo ar, né? É um meio também utilizado pelo ar, pela água. E aí, quando você tem um feixe de luz que vai incidir sobre uma superfície reflexiva, vai acontecer a reflexão dessa luz. Tem 2 tipos de reflexão e essa variação se dá apenas pelo meio, tá? Na verdade, pela característica da superfície que essa luz está em contato. Se a minha superfície é regular, a reflexão é regular, tá? Uma superfície perfeita, uma superfície quase sem irregularidades, é bem lisinha. A reflexão será regular. Se a minha reflexão acontece em uma superfície difusa, em uma superfície irregular, a minha reflexão é difusa. Apenas porque essa reflexão ela não é perfeita em linha reta, bonitinha assim, tá? Ela é um pouco mais desordenada, um pouco mais caótica. Isso tem relação apenas com a característica da superfície em que a luz está incidindo, tá bom? Uma característica básica. Então, na reflexão da luz, acontece a reflexão dos feixes de luz, tá? O feixe de luz bate na superfície e volta para o meio. Não é absorvido. E o que acontece na refração?
Na refração, você tem uma mudança de meio. Por exemplo, a luz estava passando, né? O feixe de luz estava passando pelo ar, de repente ela adentra no meio, um outro meio que é a água. Nessa mudança de meio, você não tem uma reflexão, você tem o que a gente chama de refração. Quando a luz adentra um novo meio, você tem uma mudança na velocidade e no comprimento das ondas. O que isso vai gerar? Isso vai gerar um fenômeno óptico que vai parecer uma ilusão de ótica. Por exemplo, o que acontece aqui no copo. Você tem aqui no copo, né, um lápis inserido dentro do meu copo e parece que ele está quebrado. Ele não está quebrado, né? Essa ideia, essa visualização só acontece porque quando a luz incide sobre o novo meio, que no caso é a água, existe uma alteração na velocidade e no comprimento de onda, tá? Por isso que a gente tem essa ilusão de ótica. Também é o fenômeno da refração que vai influenciar na decomposição da luz branca pelo prisma, tá? Ao chegar aqui no meio, neste novo meio, que é o que funciona como o meu prisma, vai existir essa mudança nos comprimentos e na velocidade, tá, das minhas ondas, e aí você tem a decomposição da luz branca em diferentes comprimentos de onda. A gente vai ver um pouco mais à frente que as cores têm relação direta com comprimentos de onda. Aqui, como existe uma mudança na velocidade e nesses comprimentos, você tem, portanto, a decomposição da luz branca nas diferentes cores, tá? E o que é a absorção? A absorção da luz, absorção lembra de absorver, né? Como é que eu posso dizer? Quando você absorve algo, é como se você inserisse algo dentro do seu interior. Enfim, ficou muito filosófico isso, não sei se foi o melhor exemplo. Mas, de qualquer maneira, o que é a absorção da luz? Quando o material ele absorve a luz, ele transforma, ele converte essa luz em uma outra forma de energia. A luz não é propagada por esse material, ela é absorvida, tá? Repara aqui que na imagem eu não tenho, por exemplo, esses feixes de luz nem sendo refletidos e nem sendo propagados, passeando pelo material. Esse feixe de luz ele é completamente absorvido. E o fenômeno da absorção tem uma relação direta com a formação das cores. Lembrando, pessoal, que isso aqui é uma maneira bem geral da gente visualizar, tá? Nada muito rebuscado e, né, sem aprofundar muito esses conhecimentos. É uma visão mais geral da coisa. Quando você tem, por exemplo, os comprimentos de onda que vêm da luz branca, a luz branca tem todos os comprimentos, tá? A gente vai ver mais à frente no espectro que a luz branca possui todos esses comprimentos de onda das diferentes cores. Quando a luz branca ela incide sobre o material e ele reflete o comprimento vermelho, você tem, portanto, o quê? A coloração vermelha. Absorve os outros comprimentos de onda e reflete o vermelho. No verde, absorve os demais comprimentos de onda e reflete o verde. Repara aqui que existe uma combinação de fenômenos ópticos, absorção e reflexão. No objeto azul, absorve os demais comprimentos de onda e reflete o azul. E na luz branca? A luz branca ela reflete todos os comprimentos de onda, tá? Nenhum comprimento é absorvido. E no objeto aqui que incide sobre a coloração preta, o preto absorve todos os comprimentos de onda, não reflete nenhum, tá? Então a luz branca não. O objeto aqui em branco reflete todos os comprimentos de onda, o preto absorve todos os comprimentos de onda, tá? Legal, Carol, está falando sobre os fenômenos ópticos, mas e aí? O gancho dessa aula é falar sobre os instrumentos que conseguem captar essa luz, né? Que são os telescópios, basicamente. E os telescópios funcionam com um conjunto de lentes. E dentro dessa lente, né, através dessa lente, você tem, na verdade, a presença de não apenas um fenômeno óptico, você tem a presença dos 3 fenômenos ópticos. Existem feixes de luz que são refletidos, feixes de luz que são absorvidos, feixes de luz que são refratados. Dependendo da combinação desses 3 fenômenos ópticos, você tem variadas qualidades de lentes, tá bom? E aí vamos aos telescópios, falar um pouquinho sobre eles.
principal característica de um telescópio é a sua abertura, tá? Não sei se é a principal, mas uma das mais interessantes. É a abertura. O que é a abertura? A abertura é o diâmetro da lente, tá? Você pode pensar naqueles telescópios que ficam em desertos, que são grandes estruturas, prédios enormes, tem enormes cúpulas. Ali você tem um telescópio de alta resolução, que consegue fazer imagens belíssimas do espaço. Muito diferente daquele seu telescópio que algumas pessoas podem ter em casa, que são astrônomos né, nas horas vagas, enfim, tem astronomia como um hobby, e aí consegue observar planetas mais próximos e corpos celestes mais brilhantes. Né? Você tem uma diferença bem considerável nesses dois equipamentos. Mas um telescópio, mesmo esse, de uma maneira mais, né, que se usa mais em astrônomos de fim de semana, em astrônomos que são apenas curiosos e apreciadores do universo, mas que não são necessariamente estudiosos de uma maneira geral, é muito diferente esse equipamento de você tentar tirar uma foto da Lua com seu celular. Pela melhor resolução que ele tenha, o telescópio vai conseguir observar a Lua de uma maneira muito melhor. Por quê? Porque o diâmetro da lente, além de umas outras características, mas o diâmetro da lente vai influenciar diretamente na qualidade da imagem que você vai obter. Vamos falar aqui sobre 3 tipos de telescópio. O telescópio refrator. No telescópio refrator, você tem um conjunto de lentes atuando dentro do telescópio. Esse aqui é o mais comum, é o mais utilizado por esses astrônomos curiosos, né? Essas pessoas que gostam de observar o espaço. O telescópio refletor, ele usa um conjunto de espelhos, tá? Lembra aí da reflexão, o feixe de luz é refletido. Você tem um conjunto de espelhos para poder gerar a imagem. Já esse terceiro telescópio, que é o telescópio catadióptrico, é um telescópio que usa um conjunto de lentes e espelhos. Carol, eu tenho que gravar o nome dos 3 telescópios e saber exatamente como funcionam os 3? Não, estamos aqui falando de uma maneira geral que existem tipos diferentes de telescópios, tá bom? E aí a gente vai falar sobre a espectroscopia. O que é espectroscopia? É justamente a decomposição da luz branca em suas mais variadas frequências, tá? É através da espectroscopia que a gente consegue perceber várias qualidades de um corpo através da luz que ele incide ou reflete, tá? Mas aí a gente está falando de luz, 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 luz e não definiu o que é luz. O que é a luz? A luz é uma radiação eletromagnética, tá? A luz é formada por ondas eletromagnéticas. E decompor a luz é determinar o nível da energia da radiação coletada para cada comprimento de onda. O que é comprimento de onda? O que é onda? Aí está na frente de vocês uma imagem que mostra o que é uma onda. Tá? Uma onda, ó, é formada pela crista e pelo vale. A crista é o ponto mais alto da onda, o vale é o ponto mais baixo da onda. E aqui você tem a minha onda, tá? O que é o comprimento de onda? É a distância entre um vale e outro. Exatamente, ó, do início ao fim de um determinado pedacinho da minha onda. Esse determinado pedacinho é o meu comprimento, tá? O que é frequência? É a quantidade de vezes que esse comprimento se repete em determinado tempo. Quando esse comprimento se repete várias vezes, eu tenho uma alta frequência. Quando ele se repete poucas vezes, eu tenho uma baixa frequência, tá? De uma maneira geral, eu apresento aqui para vocês uma onda que é formada pela crista, que é o ponto mais alto, o vale, que é o ponto mais baixo, o comprimento é a distância entre um vale e outro. A amplitude é traçar uma reta aqui, ó, no meio da minha onda. A distância aqui, ó, do meio até o ponto mais alto é a amplitude da minha onda. E o espectro? Quando você decompõe a luz em diferentes comprimentos de onda, você consegue ter esse espectro da luz, que vai me dizer desde raios gama até as ondas de rádio. Aqui, pessoal, dependendo do comprimento e da frequência de onda, eu tenho uma determinada quantidade de energia, tá? E esse tipo dessa onda, esse tipo de onda, ele é utilizado para os mais diferentes fins, tá? Ondas de baixa frequência, ondas de alta frequência. Por exemplo, aqui os raios gama e os raios X são ondas de alta frequência. Olha o ultravioleta aqui também, o infravermelho. Micro-ondas já é uma onda de mais baixa frequência, assim como os rádios e as ondas baixas, tá? Aqui no meio eu tenho o que? A luz visível.
E que essa luz visível são diferentes comprimentos de onda que têm relação com as variadas cores, tá? Aqui eu tenho um arco-íris. Então, dependendo do comprimento de onda, eu tenho uma determinada cor, ok? O que a gente chama de luz visível. E aí, pessoal, o que a espectroscopia nos ajuda, nos permite? Qual é a relação dela com o conteúdo que a gente está vendo? É através da espectroscopia que a gente consegue determinar diferentes propriedades de corpos celestes, sejam eles emissores de luz ou refletores de luz. Porque cada elemento químico que compõe esses diferentes corpos celestes possui um determinado padrão de emissão ou absorção de luz característico. Reparem nas imagens, elas são muito diferentes umas das outras. Por quê? Porque cada elemento químico ele reflete e ele emite luz de uma maneira característica. Cada elemento químico tem o seu próprio espectro, tá? Sua própria cor, tem essa própria frequência, esse próprio comprimento de onda que ele emite. E através desses comprimentos de luz que chegam através dos instrumentos, você consegue detectar, por exemplo, quais são os elementos presentes em determinado corpo celeste, como é que é o seu comportamento, como é que é a sua propriedade. Tem atmosfera, se a atmosfera é habitável, tem traços de quais elementos químicos ali presentes, e por aí vai, tá? É o que ajuda muito na astrologia e na astrobiologia de uma maneira geral. Pessoal, de uma maneira geral, o importante da aula de hoje é a gente entender a luz e as suas características, as suas propriedades e os diferentes fenômenos ópticos, tá? É uma aula geral, tá bom? Agora é a hora dos exercícios. Lembrando que eu falei no início da aula, os exercícios são o formulário que está disponível para vocês. Façam com calma, não copiem na internet, façam com que vocês tenham noção, tá? Respondam todas as questões, porque não dá para passar uma pergunta adiante sem responder, mesmo que você ache que está errado, porque a gente vai conversar sobre esse formulário no nosso encontro no Zoom para poder servir de revisão da nossa aula, tá bom? Então, beijos e até daqui a pouco.